É bom. Agora, neste momento, nós vamos ouvir a palavra do Senhor com o pastor Silas, que nos trará, vai ser o nosso garçom a servir a nossa mesa hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Um garçom com a mão trêmula. E o coração apertado. A gente lê, a gente estuda, mas quando chega aqui, Jesus amado. Irmãos, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, Mateus capítulo 26. Deus colocou uma mensagem no meu coração e eu gostaria de compartilhar com a igreja sobre as últimas horas de Jesus, alguns momentos das últimas horas dele. Mateus capítulo 26, vou pegar minhas lentes aqui, porque essa Bíblia tem a letra muito pequena. Mas vamos lá, a culpa é da Bíblia, tá, irmãos? 26 a partir do versículo 17, você que for achando, vai se colocando de pé. A palavra do Senhor diz assim: a última Páscoa e a Santa Ceia. E no primeiro dia da semana dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a um certo homem, e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete a mão no prato comigo, esse é o que me trai. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas há daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que traíra, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, a tua graça e misericórdia, que o teu Santo Espírito venha fluir sobre a nossa vida com esta palavra, Pai. Aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, que já tem ministrado sobre a minha vida, Pai. Eu sei que a tua palavra se renova a cada manhã e certamente, ó Deus, a tua palavra vai vir de encontro ao nosso coração. O Senhor é quem tem o controle, Pai, desse lugar, dessa situação e da Tua palavra. Faça conforme o Senhor projetou, Pai, para esta noite. Em nome de Jesus eu peço a Tua graça superabundante sobre a minha vida, Pai, para que eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, domingo eu estava aqui na hora do louvor, adorando a Deus, e o Senhor colocou essa palavra dentro do meu coração, sobre as últimas horas de Jesus, e eu adorava a Deus, louvava a Deus, e essa palavra ficava remoendo dentro da minha cabeça, e quando isso acontece, eu já sei, é Deus que está me dando uma mensagem. Quando foi de noite, o pastor Jaime mandou uma mensagem e falou: Silas, prepara uma mensagem para quarta-feira. Eu falei: amém, Deus já deu. Aí nós vamos ler, nós vamos estudar, mas a gente sabe que quem fala é o Santo Espírito de Deus. Então, irmãos, eu quero trazer aqui uma meditação para nós sobre a vida de um homem que está sentenciado à morte. Então, a partir ali, a Bíblia não dá detalhe, irmãos. Os historiadores pesquisam ali, mas a partir das 3 horas da tarde, foi o horário que ele morreu, na sexta-feira, a partir das 3 horas da tarde, na quinta, ele começa então a pedir para preparar essa ceia, e aí depois das 18 horas, que já virava o dia, já era sexta-feira, ele faz a ceia com os discípulos, e aqui nós lemos apenas aqui alguns trechos, mas se você vê nos 4 evangelhos, todos eles estão narrando esse fato aqui, de um homem que ele sabe que vai morrer e como vai morrer. Mas aí começa a vir os detalhes. Ele está sentado na mesa com 12 homens que vai abandonar ele. Mas ele está servindo esses homens. Ele está servindo esses homens. E ele ainda diz mais: um de vocês vai me trair. E alguém, poxa, eu. Até que Judas fala: sou eu, mestre. É você quem está dizendo. Então, irmãos, Jesus, ele sempre teve o controle de tudo. Nós erramos quando diz: Senhor, toma o controle. Como é que ele vai tomar uma coisa que já está na mão dele?
Então ele sempre teve o controle de tudo, e ali não era diferente. Então, irmãos, isso, a gente fala, Jesus, mas era o Filho de Deus, mas era homem. A Bíblia diz que ele veio em carne para desfazer as obras do diabo. E ele teve emoções, ele sofreu, ele chorou, ele sentiu fome, ele sentiu frio. Então, um homem. Mas olha a conduta desse homem diante de uma situação em que ele sabe que vai morrer. Irmãos, imagina eu, você, alguém chega e fala, ó, agora são 9 horas da noite, amanhã às 9 horas da noite você vai morrer. Irmãos, o que eu faria nessas últimas 24 horas? O que você faria? Quem sabe alguém pode dizer, eu nem ia dormir, eu ia ficar 24 horas com a minha família. Por que não fez isso quando eu tinha tempo? Eu cataria meus bens e venderia e daria para os pobres. Por que não fez isso quando tinha tempo? Por que deixamos tudo para a última hora? Por que precisa de chegar no momento de receber uma sentença para poder se tomar uma ação? Irmãos, eu mudei de ramo, agora estou na segurança do trabalho. E quando eu estou ministrando palestras sobre segurança do trabalho, nós temos 37 NRs hoje, são normas, são leis criadas pelo Ministério do Trabalho. E eu aprendi uma coisa numa aula com a nossa professora, irmãos, que jamais eu me esqueço. Para que criou tanta norma? Para que criou tanta lei? Sabe para que criou? Para mostrar o quanto o empregador e o empregado faziam de errado. Então a lei, ela não foi criada para punir os homens, ela foi criada para mostrar para os homens o quanto os homens fazem de errado. Então, irmãos, o Evangelho existe para quê? O Evangelho, que é a graça salvadora de Deus, ele veio para mostrar para nós o quanto nós andávamos errado. E aí quando nós entramos no Evangelho, o Evangelho, eu já vi pessoas dizer, mas é tão difícil ser crente. Não, não é difícil. O difícil, irmãos, é o confronto que o Evangelho provoca na nossa vida. O Evangelho confronta. Ele vem na contramão do mundo. Se o mundo diz, se der um tapa na cara dá 2, o Evangelho diz, não, se te der um tapa na cara, vira ao outro lado. O Evangelho diz, ame o que te persegue e abençoe ele. Irmãos, nos últimos dias, o que Deus tem falado conosco, no Sermão do Monte, sobre ter compaixão, sobre ter misericórdia, sobre perdoar, sobre abençoar o inimigo, não está escrito. Então Deus está querendo algo de nós. Mas será que nós vamos ter que chegar nesse momento, irmãos, de angústia, de agonia para se tomar uma ação? Jesus, ele não precisou corrigir nada. Ele não ficou perplexo ou preocupado com alguma coisa. Ele continuou levando a vida com normalidade. Por quê? Porque ele não devia nada, ele fez tudo correto, ele fez tudo certo. Então, irmãos, se vem um momento de dificuldade na nossa vida para nos obrigar a refletir em alguma coisa, é porque certamente alguma coisa está fora do lugar. E às vezes Deus permite isso na nossa vida. Mas o Senhor Jesus, ele vai nos mostrar como é que a gente tem que fazer. Como é que se tem que reagir. Senhor, mas é tão difícil. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu como homem venci o mundo, por que você não vence? Por que não vence o ego? Por que não vence o orgulho? E aí ele está sentado na mesa daqueles homens que estão dizendo assim, mestre, se necessário morrer contigo, eu morrerei. Pedro, né? Aí os outros falam, não, tá certo, né? Pedro, justo você, Pedro, o afoito, o afobado. Esta noite, Pedro, vocês vão se escandalizar em mim, porque está escrito, ferirei o pastor, as ovelhas se dispersarão. E você, Pedro, não, mestre, se necessário morrer contigo, eu vou morrer, eu vou até o fim. Pedro, antes do galo cantar 3 vezes, você vai me negar. Irmãos, quantas vezes nós fazemos promessas para Deus na hora da dificuldade, e depois que vem a bonança, nós esquecemos. Olha, Deus, porque se o Senhor me abrir aquela porta de emprego, olha, com o meu primeiro salário eu dou na tua casa. Vem o primeiro, vem o segundo, vem o terceiro, vem o quarto, o quinto, mal vem o dízimo. Olha, Senhor, porque se o Senhor curar, eu vou ser um crente dos mais fervorosos da face da terra. Aí Deus cura, hoje eu não vou no culto não, estou meio cansado. Irmãos, é o ser humano, nós somos assim, infelizmente. Nós não somos capazes de honrar aquilo que nós falamos, mas o mestre não. Quando ele diz assim, abençoa o teu inimigo, é porque ele era capaz de fazer. Ame aquele que te persegue, porque ele era capaz de fazer. Ele não é hipócrita, ele não vai dizer uma coisa, pregar e ensinar uma coisa que ele não viva. E olha só, irmãos, ele está com os traidores. Porque não foi só Judas que traiu, os outros fugiram. Na hora que o bicho pegou, todos correram. Mas ele está à mesa com eles, e ele vai lá e reparte o pão e fala, isso é o meu corpo, que vai ser dilacerado por vocês. E esse sangue é o símbolo da nova aliança que vai ser derramado por vós. Mas imagina, irmão, se fosse eu. Imagina se fosse você. Está vendo esse corpo aqui? É o meu corpo que vai ser repartido por nós. Para você não, Pedro. Judas, você também está fora. Traidor aqui.
Você imagina, irmãos, você dentro de uma empresa, aquele emprego abençoado, e uma pessoa te trai naquele emprego, te prejudica, puxa o seu tapete, você sabe que vai ser mandado embora, você está sentado na mesa para comer, o traidor vem e senta na frente. E aí? E aí? O que é que eu faço com essa pessoa? O que é que eu vou dizer para essa pessoa? O que é que o mestre diria? Irmãos, quando Judas foi lá trair, irmãos, eu acho isso fantástico. Fala, Senhor, eu preciso aprender um pouquinho. O traidor chega e beija na face e ele disse: amigo, a que vieste, amigo? Amigo? O que eu diria? O que você diria para um traidor? O que nós diríamos para uma pessoa que nos causou um problema muito grave, muito sério? Chamar de amigo? Você imagina, irmãos, eu fui lá fazer uma intervenção cirúrgica, o médico errou na cirurgia, me prejudicou e deu problema, e veio um outro médico e falou: o cara errou na tua cirurgia, daqui 24 horas você vai morrer. E o cara que te prejudicou está aqui na porta, ele quer pedir desculpa para você. O que a gente faria? O que nós faríamos diante de tal situação? Como é que a gente reagiria nas últimas 24 horas, sabendo que eu fui traído, sabendo que alguém me prejudicou? E essa pessoa está próximo de mim. O que nós faríamos? Irmãos, o ser humano tem uma coisa, a nossa carne, ela é tendenciosa a pagar o mal com o mal, a se vingar. Isso é da carne humana. Por isso que a Bíblia adverte que nós temos que viver no Espírito, porque se viver na carne vai morrer, porque a carne pende para as coisas da carne, para o ódio, para a malícia, para um monte de coisas. Mas o mestre, ele está belo e tranquilo, só que ele vai, depois da ceia, ele vai para o jardim orar, ele fala: fica de vigília, o que eu vou orar? Ele ora 1 hora e volta, estão dormindo. Os que disseram que vão comigo até a morte estão dormindo. Ei, acorda, você não pode viver nem 1 horinha. Aí ele vai orar. A ciência diz que quando o ser humano pode chegar num momento de um estado de angústia tão profundo que os vasos da pele se rompem e pelos poros sairá sangue. Foi isso que aconteceu com o nosso mestre. E ele diz: vigiai, porque a minha alma está angustiada até a morte. Você imagina, irmãos, horas de agonia. Horas de agonia. Ele vivendo horas de agonia, mas ele não perdeu o fio. Ele não perdeu. Na hora que ele estava orando, que ele chegou a dizer, o momento era tão drástico, tão difícil, porque além de saber que ele ia morrer, ele sabia como ele ia morrer. E aí ele está orando, o suor se transformou em sangue, e ele fala: Pai, se possível fora, passa de mim esse cálice. Irmãos, nessa frase na Bíblia, você pode olhar que tem lá um ponto e uma vírgula. A vírgula, ela representa uma pequena pausa numa oração, numa frase, mas o ponto e vírgula, ele representa uma pausa um pouco maior, requer uma pausa um pouco maior. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui e falar algo do meu pensamento, da minha cabeça. Isso não está escrito na Bíblia, isso é da minha imaginação, mas eu fico imaginando naquele momento em que ele diz: Pai, se possível fora, passa de mim esse cálice. E o Senhor de repente trazer a mente dele aqui no século 21, está vendo aquela humanidade caminhando rumo à destruição? É só você que pode. Você é o único justo, você é o único correto, você é a única pessoa que pode mudar aquela história daquele jovem enfiado nas drogas. Você é a única pessoa que pode restaurar aquele casamento, aquela família que está se autodestruindo, aquelas pessoas que estão se flagelando, estão perdidas. Você é o único. Eu posso até passar, filho, mas quem vai fazer isso pelo Silas? Quem vai fazer isso pelo João, pelo Pedro? Pai, então não seja feita a minha vontade, não, seja feita a tua. Irmãos, agora há pouco nós ouvimos, muitas vezes a gente quer as coisas de acordo com a nossa vontade. Esquecemos que a vontade de Deus, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, pensamentos são mais altos. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E aí então ali, quando ele sai, ele diz: minha hora chegou. A minha hora chegou. E as pessoas vêm então para prendê-lo, era noite. E os homens que juraram fidelidade a ele saem correndo. Mas ele já esperava por isso. E aí Pedro vem e corta. Pedro, pelo menos Pedro, ele tinha atitude. Ele falava, mas pelo menos ele tentava, né? Pior foram os outros que saíram correndo, mas pelo menos ele arrancou da espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Aí Jesus vem: Pedro, colou a orelha do Pedro. Guarda essa espada, Pedro. Não sabe o que eu vejo? Um homem que vai negar ele querendo defender ele. Um homem que vai negar Jesus querendo defender Jesus. Por um acaso ele precisa de alguém que o defenda? Irmãos, eu acho uma tolice tão grande. O pessoal escarnecem dele no carnaval e vai gente na internet defender Jesus.
Mas eu acho um absurdo. O rei dos reis e senhor dos senhores, ele é juiz, ele é sacerdote, ele é sumo sacerdote, ele é o todo-poderoso. Precisa de alguém, para um Hélice mortal como eu, para defendê-lo? Ele falou: Pedro, que tolice é essa, Pedro? Você acha que se eu quisesse defesa, se eu precisasse de defesa, eu não rogaria ao meu pai, ele mandaria aqui 12 legiões de anjos? Bom, sabe, nós pregando, o pastor Roberto pregando outro dia, eles pegaram uma estimativa, os estudiosos, e varia muito. Uma legião de soldado romano, ele varia de 4 a 6 mil soldados. Uma legião de demônios lá, o endemoniado, de 4 a 6 mil demônios. Então vamos pegar a média de 5 mil anjos, ele fala de 12 legiões, seriam 60 mil anjos. Pedro, deixa de ser tolo, Pedro. Eu sou o dono, eu determino, se eu pedir, é agora. Não, 60 mil anjos. A Bíblia não fala que força e que velocidade tem um anjo. Mas se você olhar no capítulo 18, segundo Reis, capítulo 18, quando Naqueribe queria invadir Judá e foi lá amedrontar Ezequias, ele falou: Ezequias, os deuses das nações não puderam comigo, vai, se rende logo, porque que foram dos reis de Sefarfaim, de Arpade, foi falando. Ezequias foi lá e dobrou o joelho dele e orou e clamou a Deus. Naquela noite, Deus visita o arraial dos assírios, 185 mil homens estão mortos, um anjo, e Jesus falou: Pedro, se eu quiser são 60 mil, Pedro, não perca seu tempo, Pedro, querendo me defender, eu sei o que eu estou fazendo, eu é que tenho o controle, Pedro, eu estou no controle de tudo, guarda essa espada, Pedro, isso não te serve de nada. E aí o homem vai preso, e armaram como dizia nos dias de hoje, né? Uma coisa muito bem tramada ou mal tramada, não sei. Os principais dos sacerdotes, os fariseus, e o lugar de juiz era no Sinédrio. O Sinédrio, ele tem um horário, como se fosse o nosso fórum, das 8 às 5, das 8 às 18, sei lá. Tinha um horário, mas eles fizeram de noite, por baixo dos panos, e levaram Jesus na frente do sumo sacerdote, foi na casa de Caifás, não foi no Sinédrio. Irmãos, e Pedro está lá de longe olhando. Ele e um outro que a Bíblia não cita o nome, mas cita o nome de Pedro. E está lá Pedro olhando de longe lá assim, daqui a pouco alguém fala: você é um deles, a tua fala te condena. Não. Na terceira vez o galo cantou e ele olha, irmãos, tem um dos evangelistas, se não me engano, que é João, Jesus estava olhando para a cara dele. Irmãos, imagina Jesus olhando para a minha cara. Eu prometi coisas e não cumpri. Eu disse que eu faria e não fiz, e ele está olhando para a minha cara. Irmãos, eu olho para a vida desses dois homens, Judas e Pedro. A Bíblia diz que Deus, ele não faz acepção de pessoas, e a misericórdia dele é para todos. Só que um se matou e o outro se tornou um grande pregador do evangelho. Mas o que aconteceu com a vida desses dois homens? Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Pedro, com toda a sua dificuldade, ele foi para a cruz. Ele foi na cruz, ele foi até Jesus. E Judas, sabe onde que Judas foi? Ele foi nos religiosos. Irmão, cuidado com religião. Religião bota julgo sobre a vida das pessoas. Quando Judas, ele estava arrependido, e ele chegou lá e falou: eu pequei contra o sangue inocente. O que tenho eu contigo? Se vira, o problema é teu. É assim fazem os religiosos. Ele bota o jugo pesado. Por isso Jesus falou: vinde a mim, se estás cansado e sobrecarregado, que eu te aliviarei. Sabe por quê? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele não põe peso sobre a vida de ninguém. Aliás, ele tira o peso da vida das pessoas. Mas Judas, ele correu para o lado errado. Já estava num estado de depressão, de culpa, chorando, amedrontado, apavorado. Pequei contra o sangue inocente. Ele reconheceu o que ele fez. Só que ele foi no religioso. O religioso falou: o que tenho eu contigo? O problema é seu, foi você que errou, carrega o fardo agora. E foi lá e se enforcou. Mas se ele tivesse ido para a cruz, irmãos, haveria perdão para aquele homem. Haveria perdão, como houve para mim, como houve para você. Haveria perdão, mas ele foi para o lado errado. E o homem vai e passa a noite inteira ali sendo castigado, sendo açoitado, sendo insultado. E as pessoas perguntavam: você é o filho de Deus? Ele olhava: você é quem está dizendo. Mas o homem vai morrer. É você que está dizendo. Mas diz aí, você pode fazer um milagre para que a gente creia? E zombava, escarnecia, e ele está bem tranquilo na dele, deixando o tempo passar. E aí amanhece o dia: bom, agora eu vou mandar para a autoridade. E levam para Pilatos. Chega lá em Pilatos, ele olha aquela situação, aquele homem já todo machucado. Se as pessoas te condenam, estão injuriando contra você, te acusando, e você não fala nada. E ele de boca fechada, não se defendia, falava nada. Até que Pilatos fala para ele e fala: você não vê que eu tenho poder para te prender? Você só tem poder porque do alto te foi dado, senão você não teria não. Você imagina a cabeça de Pilatos, irmão? Então o homem condenado à morte, ele deixava todo mundo em pânico, com poucas palavras que ele dizia, com o comportamento dele.
com pouca coisa que ele dizia, ele deixava todo mundo atordoado. Aí Pilatos falou, não vejo culpa nesse homem, não, leva lá para vocês. E aí volta de novo lá para o sumo sacerdote, depois vai para Herodes, depois... Irmãos, e agora, se fosse eu, se fosse você, e tivesse poder para mudar a situação, tivesse poder para invocar uma legião de anjos, você me prejudicou, você vai ver agora, você vai ver agora. Irmãos, não é assim? O ser humano é assim. Nossa, olha, aquele cara me prejudicou. Eu já contei uma experiência aqui que eu fui prejudicado por uma pessoa e 5 anos depois eu estava numa empresa, era o meu encarregado, me prejudicava muito, irmãos. 5 anos depois eu estou numa empresa e esse encarregado entra para trabalhar sendo subordinado a mim. Eu olhei, eu falei, Jesus amado, agora é a hora, Pai. Ou eu pago com a mesma moeda ou eu dou o outro lado da face. O que eu vou fazer? Irmãos, olha que situação que Deus me colocou. Mas na verdade Ele queria me testar. Eu quero ver se eu te dei um novo coração. Você tem um novo coração. Eu quero ver se esse coração está novo mesmo. Vai lá, olha ela que eu pus no teu caminho. E olhar para aquele homem, irmãos, eu ficava me lembrando, eu falava, Jesus amado. Aí até que falei, Deus, não adianta, a tua palavra diz que eu tenho que abençoar. E aquele homem chegou para mim e falou, você não tem raiva de mim não, né? O cara que me prejudicou e muito e pergunta, você não tem raiva de mim não? Eu falei, ainda bem que eu não sou da tua laia. Ainda bem que eu sou servo do Deus Altíssimo. Irmãos, eu vi algo na internet essa semana. Não sei se alguém viu isso. Muitos anos atrás, você pode pesquisar no Google lá. Um psicopata matou mais de 40 mulheres. Isso há muitos anos já. Tem muitas décadas. E ele estava lá no julgamento dele. E as pessoas permitem um auditório lá nos Estados Unidos, né? E aí as famílias das pessoas que perderam os entes estavam lá. E as pessoas diziam, eu vou matar, se eu pudesse eu esquartejava você, eu picava você no dente. O outro falava, eu queimava você, eu faria, todo mundo falando. Até que chega um senhor de cabelo branco, de barba grande, chega para aquele cara e fala, ó, você arruinou minha vida, mas você me obrigou a exercer algo que o meu Deus manda, que é perdoar. Sinta-se perdoado. Irmãos, os psicopatas, eles não têm sentimento, eles não expressam sentimento. E esse homem, tem vídeo dele, ele debochava das pessoas, ele desdenhava, ele fazia cara de deboche, enquanto as pessoas dizendo que queriam matar ele. Mas quando esse homem falou para ele, sinta-se perdoado por mim, ele começou a chorar. Sabe o que é isso, irmãos? É graça. É graça. Depois de tanta bobagem que eu fiz, que você fez, um dia nós chegamos diante do Senhor, todo lascado, todo cheio de problema. Ele olha para mim e para você e fala, sinta-se perdoado. Dos teus pecados eu nem me lembrarei mais. Que amor é esse? Que homem é esse que até o mar e os ventos lhe obedecem? Que homem é esse que um dia eu, nascido na igreja, dei as costas para o Senhor e fui para o mundo e me enfiei nas drogas, no alcoolismo, e anos depois eu volto para a igreja com a vida toda destruída, e eu falava, Deus vai me pegar e vai arrebentar com a minha vida. E isso aconteceu literalmente comigo, irmãos. E quando eu chego na igreja, eu já tapava os ouvidos, Deus vai acabar comigo. Sabe o que eu ouvi, irmão, da parte de Deus? Eu te amo assim como tu és. Dos teus pecados eu não me lembrarei. Eu vou botar no mar do esquecimento. Está começando uma nova vida, está começando uma nova etapa. Eu falo, meu Deus, que Deus é esse, que amor é esse? Irmãos, imagina se um médico cometesse um erro, e agora o meu filho só tem 24 horas de vida, porque o médico errou. O que eu faria com esse médico? O que nós faríamos? Mas o que o mestre fez? O que ele fazia? Nos últimos momentos de vida dele, ele está sendo insultado, numa cruz, sendo insultado por pessoas que estão ali embaixo. Você não é o filho de Deus? Desce daí. Ué, você não salva nem a você mesmo? Você não é o filho de Deus? Salva-te a ti mesmo. E mostra para nós, desce da cruz e mostra quem você é. E ele só olhava. Aí um ladrão do lado fala assim, não veio para nos salvar? Não é o filho de Deus? Desce da cruz, salva a ti mesmo e salva a gente também. Aí o outro olha e fala, você não teme a Deus nem na hora da tua morte? Eu e você estamos aqui pagando pelo nosso erro. Nós somos sentenciados porque nós merecemos, mas esse não tem culpa nenhuma. Mestre, você não deveria estar aqui. Eu sim, eu sou um salteador, eu sou um criminoso, eu mereço a sentença. Mas você não, mestre, você não fez nada para estar aqui. Imagina, irmãos, aquele olhar terno olhando para a vida daquele homem. Mestre, eu sei que tu tens um reino, não é deste mundo. Apenas lembra-te desse pecador quando entrares no teu reino.
Mas esse pecador sou eu, é você. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. No seu momento de dor, no seu momento de aflição, ele diz para esse homem: ainda hoje estará um pecador. Irmãos, a Bíblia diz que depois da ressurreição de Jesus, muitos dos santos que dormiam ressuscitaram com ele, e depois foram aos céus. Então esse homem, o criminoso, ele chegou na frente de muitos santos que dormiam no Senhor. Esse é Jesus de Nazaré. Esse é o nosso Senhor, que nas últimas horas de vida, a Ele ainda faz coisas que nos deixa boquiabertos. Nas últimas horas, nos últimos momentos, Ele olha para a mulher que está chorando: mulher, eis aí o teu filho. Quem era essa mulher? Maria, chorando. Ela sabia que era filho de Deus, mas foi ela que gerou. Quem mãe sabe o que é um amor de mãe, né? Ela está ali chorando e ele olha: mulher, não chore, não chora. E aí vem um momento em que ele, irmãos, esse momento, quando eu me lembro, toda vez que eu me lembro disso: Pai, perdoa eles, Pai, eles não sabem o que fazem. Imagina eu ou você sendo escarnecido, pessoas zombando da nossa cara, jogando, atirando coisas, dizendo: você é um inútil. Como é que seria a nossa reação? Mas ele diz: Pai, perdoa eles. Ainda rogou ao Pai: perdoa eles, Pai. Eles não sabem o que fazem. E aí no último momento ele diz: Deus meu, me desamparaste. A hora que o meu pecado e o seu estava sendo lançado sobre a vida dele, o Pai deu as costas, porque ele não suporta pecado. E ali ele diz: Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O período de aflição acabou. Agora a história da humanidade está dividida em duas eras: é antes de mim e depois de mim. É daqui para frente. E ele morreu, desceu, foi sepultado. No terceiro dia, os evangelistas, cada um conta, narra de uma forma, mas tem um evangelista que ele diz: Maria Madalena chegou quando viu o sepulcro já aberto, tinha um jovem sentado lá dentro de branco. E esse jovem diz para ela: por que você está procurando entre os vivos, os mortos, aquele que vive? Mas olha só o detalhe: vai e avisa Pedro que eu vivo. Mas esse Pedro sou eu, você, fazendo bobagens, andando com Deus e fazendo bobagens, e dando passo errado. Avisa Pedro. Irmãos, por que avisa Pedro? Porque Pedro, ele cometeu vários erros, e ali na hora da ceia, irmãos, enquanto Jesus estava ministrando para eles, perguntaram para Jesus: mestre, qual de nós é o maior? Meu Deus do céu, o homem está sentenciado à morte, e os outros estão preocupados com o próprio ego. Qual é o maior? Ele falou: qual é o maior? Quem é maior? O que está na mesa servindo, ou o que está sentado sendo servido? Então na cabeça deles, não, o que está sentado é maior. Não, o maior é o que serve. Esse sou eu deixei minha glória e vim aqui servir. Você quer ser grande no reino de meu Pai? Seja pequeno, vai servir. O estrelato não vai te levar a lugar nenhum. Avisa Pedro. Pedro, Satanás pediu, ele pediu para cirandar você, igual cirando trigo, mas eu roguei a você, Pedro. Eu roguei pela tua vida, para que não desfaleça a tua fé. E quando tu te converteres, não, pera, como é que é o negócio? Quando tu te converteres, 3 anos e meio andando com Jesus, achando que ele já era o cara, mas Jesus fala para ele: você nem se converteu ainda. 3 anos e meio, você ainda não nasceu de novo. Lembra de Nicodemos? Mestre, me explica aí essa doutrina que você está pregando. Nicodemos, você é um cara que vem da linhagem de sacerdotes, conhece a lei como ninguém. Desde a tua mocidade e infância, criado dentro das sinagogas, conhece tudo, mas te falta uma coisa, Nicodemos, te falta nascer de novo. Só falta isso. Senhor, mas eu conheço a lei de ponta a ponta, mas falta-lhe uma coisa: nascer de novo. Você não nasceu de novo. Mas como eu vou voltar no ventre da minha mãe? Não, é nascer da água e do Espírito. Mas quantas pessoas, ela se sente convencida que já teve um encontro real com Deus, mas é igual Pedro, andou por cima das águas, expulsou o demônio, fez e aconteceu. Pedro, mas você nem se converteu ainda. O dia que você fizer isso, você faz isso com teus amigos também. E aí, irmãos, Jesus, Pedro, lógico, quando falou aconteceu, ele corre na sepultura. E ele chega lá e vê um lencinho dobrado assim do lado, uma cultura judaica. Uma pessoa vai na casa da outra e ela come alguma coisa, toma alguma coisa, é dado um guardanapo. E se ela jogar de qualquer maneira, significa que ela não gostou, ela não volta. Mas se ela deixar dobradinho a parte,
ela vai voltar. Quando Pedro chegou, o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus estava dobrado. Por isso que ele falou, para que o evangelista escreveu isso? Que o lenço estava dobrado à parte. Quando Pedro olhou, ele falou, ele voltou. Ele gostou tanto que ele voltou. Mas um dia, irmãos, ele voltará. Quando ele foi levado aos céus, 2 varões de branco disseram, homens galileus, por que vocês estão assustados? Esse mesmo Jesus que está sendo levantado aos céus, um dia ele descerá. E nós aguardamos, nós o aguardamos. Nós temos a esperança plena que ele virá com trombeta, com voz de arcanjo, e chamará dos 4 ventos da terra os seus escolhidos, somente os que nasceram de novo. Vinde benditos de meu Pai. Irmãos, tem umas coisas que você vai lendo, o Espírito Santo vai mostrando, poxa, como que eu nunca reparei isso? Quando ele estava lá, que ele fez a aparição, está todo mundo chorando, eles estavam chorando dentro da casa, ele entra, Pai seja convosco. Por que choram? Qual é o problema? O que está deixando aflito? Pai seja convosco. E Tomé não estava naquele grupo e disseram para Tomé, ele ressuscitou. Eu só creio se eu tocar na mão dele, nos cravos dele. Jesus aparece pela segunda vez. Irmãos, o incrédulo, que muitas vezes a gente julga o incrédulo, ele tocou, é o único, pode ler nos evangelhos, o único que diz para Jesus, Senhor meu e Deus meu. É o único que o chama de Deus. O homem descrente, o homem incrédulo. Irmãos, a transformação que Jesus gerou com os últimos momentos da vida dele, não foi só os 3 anos e meio, mas aqueles momentos na vida daqueles homens. Só que aquilo causou um pavor, um pânico. Eles tinham medo da perseguição dos judeus, dos principais dos sacerdotes, e Jesus já havia aparecido 2 vezes para eles, mas ainda não estava andando com eles. E aí eles estão lá na praia pescando, Pedro, Tiago, João, Natanael e 2 que a Bíblia não cita o nome. Irmão, sabe o que isso representa para a nossa vida? Pedro encontra com Jesus, começa a acontecer coisas, ele já entra de cabeça e só que veio a frustração. Depois da frustração, Pedro se torna um homem comum e ele volta a ser o que ele era, um pescador que estava alimentando a sua família. Mas deixa eu dizer algo para mim e para você. Pode uma mãe esquecer-se do filho do seu ventre e que não se compadeça dele, mas eu, o Senhor, eu jamais me esquecerei de ti. E jamais o Senhor se esquecerá da promessa que ele fez. E ele vai lá na praia, e eles estão pescando. Pedro, a Bíblia diz que ele estava nu. Imagina que ele estivesse com traje de banho, ele sentiu vergonha e vestiu uma túnica, e alguém disse, é o mestre. E ele chega meio ressabiado lá, cabeça baixa, não fala nada. Vocês têm aí o que comer? Não, não tem. Eu tenho. Senta aí. Onde ele arrumou pão e peixe? Ele é o provedor. Sabe o que isso mostra, irmãos? Não fica com medo com o dia de amanhã. Por que você é tão preocupado com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, com o que é a vez de vestir, aonde vai dormir? Os gentios procuram essas coisas e as têm. Na verdade eu digo para vocês, se preocupe com o reino de Deus. Busca o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas lhe serão acrescentadas. Por que está preocupado com o dia de amanhã? Basta a cada dia o seu mal. Viva o dia de hoje. E aí, irmãos, eu fico olhando Jesus, aí é da minha imaginação, sentado numa pedra, peixe, pão, deu de comer a eles. Aí ele vai em Pedro. Ele não conversa com os outros, ele vai em Pedro. Porque Pedro, irmãos, era uma pessoa que ele havia feito uma promessa. Esse Pedro sou eu, é você, a promessa continua de pé. Ainda que vieram turbulências, ainda que vieram dias de amargura, ainda que vieram problemas, ainda que vieram adversidades, a promessa continua de pé. Pedro, vem cá, Pedro. Se lembra, Pedro, quando você andou sobre as águas? Então, você achou aquilo demais? Se prepara que você vai atravessar oceanos. Se lembra, Pedro, que eu disse a você que eu te daria a chave dos céus? Lembra, Pedro? Então, está de pé ainda, Pedro. Mas você voltou a ser uma pessoa comum. Não é isso que eu quero de você, Pedro. Eu te chamei para ser pescador de homens. Pedro, o tempo de amargura já acabou. Acorda, levanta-te, tem bom ânimo, coloca-te de pé. Agora, Pedro, as minhas promessas estão mais vivas do que nunca. Porém, Pedro, tem um detalhe. Tu me amas. Mestre, eu te amo. Amas-me mais do que esses que estão aqui? Senhor, tu sabe que eu te amo. Você me ama mesmo, Pedro? Senhor, tu sabe de todas as coisas. Então apacenta as minhas ovelhas. Ama mesmo, Pedro? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Ele falou isso por 3 vezes. E Pedro abaixou a cabeça e se sentiu constrangido. Irmãos, ali se dá a conversão desse homem.
Ali, Jesus... Então, irmãos, às vezes na nossa vida é preciso passar por noites tenebrosas, é preciso passar por momentos difíceis, para a gente refletir e consertar coisas que precisam ser arrumadas, que a gente não dá a devida atenção e vai passando, chegou a hora que Deus falou, não, peraí, eu vou ter que colocar um momento de dor, um momento de aflição, que o ser humano ele só consegue refletir na hora da aflição, na hora da dor, enquanto isso não acontece, está vivendo livre, leve e solto. Mas na hora que vem a aflição, na hora que vem a perda, na hora que vem a angústia, a dificuldade, o choro, aí nós vamos refletir. Poxa Deus, eu tenho um ressentimento aí guardado há anos, eu preciso liberar esse perdão. Então faça, Pedro. Poxa Deus, eu já causei tanto mal às pessoas, eu gostaria de pedir perdão. E por que não fez ainda, Pedro? Eu preciso começar algo, mas você precisa fazer. Faça, e hoje, agora, não deixa para amanhã, não espera chegar às últimas 24 horas de vida para correr atrás de prejuízo, não. Faça enquanto há tempo, faça enquanto há esperança. Porque depois que, tem um dito popular aí que diz que a esperança é a última que morre. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 13, no último versículo, que há 3 coisas que duram para sempre: a fé, a esperança e o amor. A esperança não morreu, ela não acabou, está vivo ainda, mas Deus requer algo de nós, uma postura, um recomeço, arrumar coisas que estão fora do lugar. Não precisa receber uma sentença para entender que precisa consertar algo, não precisa. Eu posso me antecipar a isso, falar, não, tem algo na minha vida que não está legal, eu preciso arrumar isso. Irmãos, depois que o homem toma essa postura e conserta, aí ele fala, agora escuta bem o que eu vou dizer para você: os meus sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, profetizarão. Mas com um detalhe: fica em Jerusalém. Fica em Jerusalém, porque vocês serão revestidos de poder e serão as minhas testemunhas em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Estamos aqui como testemunha do nosso Senhor, porque a graça dele nos alcançou. Porque ele teve um propósito e foi até o fim. Em momentos de dor, ele não abriu mão do propósito dele, pela minha e pela tua vida. É por isso, irmãos, que eu não canso de glorificar o nome desse Senhor. O que daria eu a ele, por tudo que ele tem feito em minha vida? Eu era um Pedro, um perdido, um lascado na vida. Ele falou, vem após mim que eu te farei pescador de homens. Vamos lá. Mas eu, Senhor, você, poxa Deus, eu sou tão pequeno, não importa. Eu não olho para nada disso, eu olho para o teu coração. Eu quero saber do teu coração. Você quer? Quero. Então eu quero também. Vamos, levanta. Ah, Senhor, mas eu quem diz Jeremias, eu sou uma criança, eu não sei falar, não sei andar. Não importa, porque eu vou fazer de você um grande homem, uma grande mulher. Sou eu que vou fazer, não é a tua capacidade. Não é o que você conhece ou deixa de conhecer. É o Senhor quem vai fazer. E é esse Senhor, irmãos, que está nos chamando nesta noite para essa reflexão. Se fosse as últimas 24 horas da nossa vida, o que nós faríamos? Será que eu ficaria 24 horas na rua lá? Senhor, eu quero te glorificar pelos anos de vida que o Senhor me deu, obrigado. Poxa, se eu posso fazer em 24 horas, por que eu não fiz isso em 24 anos? Deus, eu vou perdoar todo mundo que me ofendeu. Se eu posso fazer isso nas últimas 24 horas, por que eu não fiz nos últimos 24 anos? Se eu posso consertar algo nas últimas 24 horas, por que é que eu não consertei algo em 24 anos? Irmãos, nos momentos difíceis da nossa vida, cada um faz uma leitura do momento que vive. Isso varia de pessoa para pessoa, de personalidade, de temperamento, de emocional, varia com uma série de coisas, varia. E aí, nos momentos que nós estamos vivendo em dificuldade, é a hora, irmãos, da gente olhar para o Mestre. É olhar para o Mestre, olhar para o Senhor. Deus, o que o Senhor quer de mim? O que eu preciso fazer? Então, às vezes, as coisas elas se tornam mais intensas porque os nossos olhos não são bons. A gente tem mania de ver desgraça em tudo, não é assim? Mateus 6:22, se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se for mal, o seu corpo será tenebroso. E às vezes no momento de luta, irmãos, a gente só enxerga névoa, só enxerga tudo tenebroso, tudo ruim, tudo está difícil. Tem uma ilustração, uma história antes de encerrar. 2 homens, talvez você já tenha ouvido isso, estavam num hospital, os 2 em estado terminal, uma doença terrível. 2 leitos, um na parede e o outro na janela. E os 2 sofriam, só que tinha um que ele era servo de Deus.
ele não praguejava, ele não resmungava, mas todos os dias ele debruçava na janela e falava: Deus, eu te agradeço por essa campina verdejante, eu agradeço, olha que flores lindas, Senhor, que eu posso sentir o perfume, e esses pássaros te louvando, Deus, que maravilha isso. Todos os dias ele fazia. E aí um dia amanheceu o dia, o rapaz que estava na parede, ele olhou, o leito estava vazio, chamou a enfermagem: cadê o homem daqui? Ele partiu essa noite, ele morreu. Então faz um favor para mim, me coloca na janela. Quando colocou ele no leito da janela, ele debruçou na janela para ver a visão que aquele homem tinha. Era o fosso do prédio do hospital. Paredes mal pintadas, sujas. Ele olhou e se espantou. Aí chamou o enfermeiro e falou: isso aqui sempre teve aqui? E o enfermeiro disse: isso aqui é o prédio, sempre teve aqui. Ele falou: mas aquele homem que estava aqui, ele debruçava na janela, ele disse que via árvore, via passarinho. Falou: mas aquele homem era cego. A doença cegou ele. O homem estava em estado terminal. Mas os olhos dele viam outra coisa. Mas o que eu quero ver no meio da minha luta, no meio da dificuldade? Os meus olhos, minha mente vai determinar o que eu quero ver. Eu quero ver vitória. Eu quero olhar para o mestre e dizer: se ele venceu, eu venço também. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou vencedor em todas as coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, naquele que morreu, ressuscitou ao terceiro dia e disse para mim e para você: todos os seus sonhos estão ressuscitados. Não pare de sonhar. Vai adiante, porque o Senhor é contigo. E Deus abençoe a todos. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, amados. Glória a Deus por essa palavra de Deus para o nosso coração.